Quando eu era criança, por volta dos 10 anos, meus pais me deram um tabuleiro ou Ouija de presente de aniversário. E foi ali, naquele momento, que tudo começou a desandar. Na escola católica onde eu estudava, eu já vivia mergulhado em coisas que não deveria, como o rock pesado, por exemplo. Mas nada se comparava à influência que o Black Sabbath teve sobre mim. Naquela época, meu pai não estava presente e eu buscava desesperadamente uma figura paterna. E foi Ozzy quem ocupou esse lugar. As letras das músicas dele falavam exatamente do que eu sentia, a dor, a angústia, a revolta. Era como se ele entendesse cada pedaço quebrado dentro de mim. Aquilo me atraía como um imã. O som pesado, a rebeldia, a escuridão, tudo parecia feito sob medida para o que eu vivia. E foi assim que o Sabbath se tornou a porta de entrada para um mundo ainda mais sombrio. Depois dele, vieram o Iron Maiden, o Merciful Fate, toda aquela cena que me envolvia como uma névoa. Eu precisava de algo que preenchesse o vazio e a música parecia ser a resposta. As letras falavam de dor, de desespero, de coisas que eu não conseguia colocar em palavras. Era como se, de repente, eu não estivesse mais sozinho. Mas o que eu não percebia era o quanto aquilo estava me consumindo. Quanto mais eu ouvia, mais normal aquilo tudo se tornava. As mensagens ocultas, os símbolos invertidos, os números que pareciam sussurrar coisas que eu não queria ouvir, tudo isso foi se infiltrando em mim sem que eu percebesse. As pessoas ao meu redor diziam para eu parar, para não me envolver tanto, mas eu já estava tão imerso que não conseguia enxergar o perigo. Era como se uma força invisível estivesse me puxando cada vez mais para o fundo. E então vieram os shows, as drogas, as noites em claro. Bandas como Black Flag, Dead Kennedys, Suicidal Tendencies, tudo isso só intensificava a sensação de que algo não estava certo. Eu sentia presenças ao meu redor, como se espíritos estivessem pairando no ar, esperando para se aproximar. Os sonhos se misturavam com a realidade e eu já não sabia mais o que era real e o que era fruto da minha imaginação. As drogas só pioravam tudo, fazendo com que eu perdesse ainda mais o controle. Foi nessa época que conheci meu futuro companheiro de banda. Ele era tudo o que eu queria ser. Tinha atitude, estilo, a postura de um verdadeiro roqueiro. Eu mal o conhecia, mas já sabia que queria fazer parte daquilo. Ele procurava um baterista e eu, sem hesitar, me ofereci. Quando entrei no apartamento dele pela primeira vez, senti algo estranho no ar, como se o ambiente estivesse carregado de uma energia pesada. Mas eu ignorei. Afinal, eu queria tanto fazer parte daquilo que nada mais importava. Ele me mostrou uma jaqueta, um símbolo do que estávamos prestes a construir. E naquele momento eu soube que minha vida estava prestes a mudar. Não imaginava, porém, que essa mudança traria consequências que eu levaria anos para entender. O estúdio era pequeno, mas ali cabia tudo o que importava. Os instrumentos, as ideias, a energia de quem acreditava que a música podia ser mais do que som, podia ser uma revolução. E foi assim que tudo começou. Entre acordes soltos e risadas altas, a conexão foi instantânea, como se já nos conhecêssemos em outra vida. Passávamos horas ali, trancados, criando, experimentando, deixando a noite nos levar. Havia uma química no ar, algo que não dava para explicar, só sentir. E então vieram as noites longas demais, as experiências que borravam a linha entre o real e o imaginário. Fumávamos, mergulhávamos em LSD, deixávamos a mente flutuar em territórios desconhecidos. A música saía crua, intensa, como se cada nota carregasse um pedaço daquela loucura controlada. Mas algo começou a mudar. Strang passou a ter sonhos estranhos, visões que não faziam sentido para mais ninguém. Temos que tirar o guitarrista, ele dizia, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. E assim foi feito. De repente, éramos só nós dois, perdidos em nossa própria bolha, trancados no estúdio, assistindo a filmes violentos, viajando em ácido, batucando nas paredes como se o mundo lá fora não existisse. Até que um dia ele apareceu, o novo guitarrista, o cara que ia completar a banda, mas algo nele não encaixava. Ele chegava, sentava, tocava algumas notas e de repente sumia. Era como se uma força invisível o afastasse. E eu comecei a me perguntar, será que eu realmente gosto desse cara? Ou será que depois de tanto tempo juntos estávamos nos sufocando? A tensão crescia, até que na noite anterior à minha internação tudo explodiu. Estávamos lá, no meio daquela névoa de drogas e música, quando uma presença sinistra tomou conta do ambiente. Não era só paranoia, era real. Senti o peso do mal no ar, como se o próprio diabo estivesse rindo de nós, zombando da nossa pretensão de sermos invencíveis. Desenhei aquilo, Satanás com o pentagrama invertido cravado no rosto, abraçado por algo que parecia um demônio, enquanto caveiras se espalhavam pela imagem. Era sombrio, grotesco, exatamente o que eu queria transmitir. Mas não imaginava que aquele desenho se tornaria uma maldição. Meu pai viu tudo, e no dia seguinte, sem aviso, me levou para um passeio de carro. Só quando as portas do hospital psiquiátrico se fecharam atrás de mim é que entendi. Eu não estava ali por acaso. Foi naquele lugar, entre paredes brancas e vozes abafadas, que algo mudou.
Deus me mostrou um vislumbre do futuro, não o que eu estava vivendo, mas o que ele tinha reservado para mim. Era uma luz no fim de um túnel escuro, e eu, ainda jovem, desesperado, agarrei-me àquela promessa como se fosse a única coisa que me mantinha vivo. Isso vai acontecer, pensei, mas quanto tempo ainda vou ter que esperar? Enquanto isso, meu irmão, sem me avisar, entregou meus desenhos a um dos caras da banda. Eu queria queimá-los, destruí-los, apagar qualquer vestígio daquela escuridão. Mas era tarde demais, o estrago já estava feito. Quando saí do hospital, descobri que um deles havia transformado minha arte em um disco, 666 cópias, com aquele símbolo demoníaco estampado na capa. Puta merda, foi tudo o que consegui pensar. Eu tinha perdido o controle. E o pior, uma parte de mim ainda acreditava que podia consertar aquilo. Voltei para a música, para as bandas, para a ilusão de que ainda podia ser alguém. Prometi a mim mesmo que nunca mais usaria LSD, mas lá estava eu caindo de novo nas mesmas armadilhas. Maconha, o álcool, as noites sem fim, tudo parecia inofensivo até que não era. E então veio o espírito de Jezabel. Não percebi na hora, mas estava me envolvendo em algo maior do que eu, algo que se alimentava da minha necessidade de ser aceito, de pertencer. Relacionamentos vazios, luxúria disfarçada de paixão, promessas que nunca se cumpririam. Era como se eu estivesse sendo arrastado para um poço sem fundo e a cada passo a escuridão ficava mais densa, até que um dia acordei sozinho, literalmente, sem banda, sem amigos, sem perspectivas, um emprego sem futuro, um apartamento minúsculo, comida que mal dava para sobreviver, perdi até a carteira de motorista. Era o fundo do poço, mas de alguma forma eu ainda acreditava. Aquele vislumbre que Deus me dera no hospital nunca saiu da minha mente. Era como uma semente plantada no meio do caos, esperando o momento certo para brotar, e eu sabia que de alguma forma aquilo ainda aconteceria, só não sabia quando. Então, do nada, o cara que tinha feito os discos me ligou. Vamos voltar, vamos fazer isso de novo. E eu, sem nada a perder, aceitei. Afinal, o que mais eu tinha? Um quarto vazio, contas atrasadas e a esperança de que talvez dessa vez as coisas fossem diferentes. Ele me apresentou a um novo guitarrista, a um novo começo, e por um momento pareceu que a roda estava girando de novo. Mas eu ainda não sabia que o passado nunca nos deixa ir embora tão fácil. Ele olhou para mim e confirmou: sim, sou irmão dela. E eu, sem perder a chance, disse: então me ajuda aqui. Sua irmã não me dá bola, mas eu juro que não sou maluco. Só preciso de uma chance. O cara riu meio desconfiado, mas acabou me dando o número dela. Vai com calma, tá? Ela não é fácil. E eu, com aquele papelzinho amassado no bolso, senti que era a última cartada. Liguei no dia seguinte. Ela atendeu seca, como sempre, mas dessa vez não desligou na minha cara. Falei sem parar, como se o tempo fosse acabar, como se cada palavra fosse a última chance de algo dar certo. E então, do nada, ela disse: tá bom, vamos tomar um café. Mas só um. Eu quase caí da cadeira. Não era um sim grandioso, mas era um começo. E começos, naquela época, eram tudo o que eu tinha. O café virou jantar. O jantar virou conversas até de madrugada, e eu, que passara anos afundado em confusão, comecei a enxergar algo que não via há muito tempo, clareza. Ela não era só uma mulher bonita, era alguém que ouvia, que questionava, que não aceitava minhas desculpas esfarrapadas, e pela primeira vez eu quis ser melhor, não por mim, mas por ela. Porque no fundo eu sabia que se não mudasse, ia perdê-la antes mesmo de realmente tê-la. Mas o passado não larga a gente assim de mão beijada. Uma noite, depois de um show medíocre em um bar qualquer, o guitarrista novo apareceu bêbado, falando em línguas estranhas, os olhos vidrados como se algo o estivesse puxando para baixo. Você não entende, ele disse, agarrando meu braço. Eles me prometeram poder, tudo o que eu sempre quis. Eu tentei puxá-lo para fora, mas ele se soltou com uma força que não parecia humana. No dia seguinte, soube que ele tinha quebrado o braço tentando pular de um telhado. Foi um acidente, disseram, mas eu sabia. O mesmo veneno que tinha destruído a banda antes estava de volta, só esperando uma brecha. Foi aí que entendi, não dava para fugir. Ou eu enfrentava aquilo de uma vez, ou ia afundar junto. Então, numa manhã qualquer, enquanto ela dormia ao meu lado, eu me ajoelhei no chão do quarto e fiz uma promessa. Não era um pedido, era um acordo. Se me tirar dessa, eu sigo de verdade. Não houve trovões nem vozes do céu, só um silêncio pesado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Mas pela primeira vez em anos, eu senti algo que não sentia desde criança. Paz. Não foi da noite para o dia. Ainda tive recaídas, noites em que o velho eu voltava com tudo, querendo afogar tudo em álcool e raiva. Mas agora havia algo diferente. Uma voz que não era minha, mas que eu reconhecia, dizendo: ainda não acabou. E aos poucos fui entendendo que não era sobre ser perfeito. Era sobre não desistir. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando eu mesmo não acreditava mais em mim, havia alguém que acreditava. E isso, no fim das contas, era o suficiente. Deixar isso me afastar. Mas naquele momento eu estava tão ferido que quase desisti de tudo. Quase virei as costas para a igreja, para Deus, para tudo o que eu tinha começado a construir.
E foi aí que algo aconteceu. Eu estava sentado na sala de aula, observando meu filho repetir aquele gesto desesperado, puxando os cabelos sem parar, os olhos vidrados, o corpo tremendo como se algo o possuísse. E então, do nada, uma voz clara, quase física, sussurrou no meu ouvido: "Você não está sozinho nisso." Não era uma ideia, não era um pensamento meu, era real. Tão real que me fez levantar da cadeira e olhar ao redor como se alguém estivesse ali. Mas não havia ninguém. Naquela noite eu me ajoelhei ao lado da cama do meu filho, que dormia exausto, os dedos ainda crispados nos fios de cabelo que ele mesmo arrancara. E eu chorei. Não eram lágrimas de desespero, mas de rendição. Eu não consigo, Deus. Eu não sei o que fazer. Mas se o Senhor está aqui, se o Senhor realmente existe, então me ajude, porque eu não aguento mais ver meu filho sofrer assim. E então, como se uma chave tivesse girado dentro de mim, algo mudou. Não foi um milagre instantâneo, não houve raios de luz nem vozes trovejantes. Foi mais como se uma porta que eu nem sabia que existia se abrisse devagar. Eu comecei a orar de um jeito diferente. Não eram mais aquelas rezas decoradas, aquelas palavras vazias que eu repetia por obrigação. Era cru, era real. Era eu falando com ele como se ele estivesse ali do outro lado da linha, ouvindo cada palavra. E sabe o que aconteceu? Meu filho começou a melhorar. Não de uma vez, não como num passe de mágica, mas aos poucos, como se algo dentro dele também estivesse se soltando. Ele parou de puxar os cabelos, parou de se machucar, e eu parei de me sentir impotente, porque pela primeira vez eu entendi que não era sobre eu ter todas as respostas. Era sobre confiar que mesmo quando não entendemos, ele está trabalhando. Aquela voz que me disse: "Você não está sozinho", não era uma ilusão. Era a prova de que, mesmo nos momentos mais escuros, quando achamos que fomos abandonados, ele nunca nos deixou. E isso mudou tudo, porque no fim das contas não é sobre sermos fortes o suficiente. É sobre sermos humildes o bastante para deixar que ele nos carregue. Eu carregava dentro de mim. Não era só medo de perdê-lo no meio da multidão. Era o peso de sentir que, por mais que eu tentasse protegê-lo, havia algo maior do que eu em jogo. E então ele apareceu, não com palavras grandiosas, não com um discurso elaborado, apenas com um olhar que dizia: "Eu já o encontrei antes mesmo de você perdê-lo." Naquele sonho, Jesus não precisou me explicar nada. Ele não me disse para confiar. Ele me mostrou o que era confiança. Porque confiança não é a ausência de dúvida, mas a certeza de que, mesmo quando tudo parece fora do controle, ele já está lá. E isso me fez acordar com uma pergunta que nunca mais me deixou: se ele cuida até dos cabelos da minha cabeça, porque eu ainda insisto em carregar o mundo nos meus ombros. Foi aí que entendi que minha resistência não era contra Deus, mas contra a minha própria necessidade de controlar tudo. Eu queria ser o professor, o pai, o salvador, quando na verdade ele só precisava que eu fosse o filho que diz: "Não sei o que fazer, mas estou aqui. Usa-me." E quando parei de lutar contra isso, as coisas começaram a acontecer de um jeito que eu nunca imaginei. Lembro da primeira vez que saí para orar pelas pessoas nas ruas. Não era algo que eu planejara, na verdade, eu nem sabia que era possível. Mas quando o Espírito me disse: "Vá", eu fui. E ali, no meio de um bairro onde as drogas e a desesperança pareciam reinar, algo extraordinário aconteceu. Não foi um show de milagres, não foi uma cena de filme. Foi mais simples e mais poderoso do que isso. Era como se, de repente, eu visse as pessoas não como elas eram, mas como Deus as via, feridas sim, mas também amadas. E quando impus minhas mãos sobre elas, não era eu quem estava ali. Era Ele, usando minhas mãos trêmulas, minha voz insegura, meu coração que ainda estava aprendendo a acreditar. E então veio o meu filho. Aquele momento em que ele levantou a mão, não porque eu pedi, não porque alguém o forçou, mas porque algo dentro dele sabia que precisava daquilo. Eu não tinha as palavras certas, não tinha um plano, não tinha garantias. Mas quando aqueles irmãos começaram a orar, algo se quebrou. Não foi um processo lento, não foi uma melhora gradual. Foi como se de uma hora para outra a escuridão que o prendia simplesmente desaparecesse. E quando ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, eu soube, não era sobre o que eu podia fazer, era sobre o que ele já tinha feito. Depois disso, algo em mim mudou. Não foi uma transformação instantânea, mas uma fome que não podia mais ser ignorada. Eu queria mais. Mais daquela presença que me fazia sentir vivo, mais daquela ousadia que me empurrava para fora da minha zona de conforto, mais daquela certeza de que, não importa o quão louco pareça, Deus está falando e Ele quer que eu ouça. Foi assim que comecei a seguir aquelas pistas que pareciam absurdas. O gosto de molho de queijo azul na boca, fui para a seção de laticínios do Walmart e esperei. E como se fosse mágica, alguém apareceu. Alguém que precisava exatamente daquilo que eu tinha para oferecer, uma palavra, uma oração, um abraço. Era como se Deus estivesse me treinando, me mostrando que sua voz não é um mistério indecifrável, é algo que podemos aprender a reconhecer se estivermos dispostos a parar e ouvir. Mas então veio a pandemia, e de repente tudo parou.
As ruas ficaram vazias, as igrejas fecharam e aquele fogo que queimava dentro de mim pareceu se apagar. Foi como se o inimigo tivesse jogado um balde de água fria em tudo o que eu estava começando a viver. E por um tempo eu me perguntei, será que foi só um momento? Será que eu imaginei tudo? Mas Deus não desiste de nós quando nós desistimos de nós mesmos. E aos poucos ele começou a me lembrar de algo que eu já sabia, mas tinha esquecido. A fé não é sobre as circunstâncias, é sobre a pessoa em quem colocamos nossa confiança. E se ele é quem diz ser, então até o silêncio faz parte do plano. Então hoje eu ainda estou me reerguendo. Ainda estou aprendendo a ouvir sua voz no meio do barulho, a confiar mesmo quando não vejo o caminho, a acreditar que ele pode usar até os meus erros, porque no fim das contas não é sobre eu ter todas as respostas, é sobre eu estar disposto a dizer, aqui estou, usa-me como quiseres, e de alguma forma isso é mais do que suficiente. Ele sabe exatamente o que carregamos, muito mais do que nós mesmos. E naquele momento eu simplesmente soube, ele me tinha. Não era uma teoria, não era uma esperança distante, era uma certeza que queimava dentro de mim, tão real quanto o ar que eu respirava. Algo tão profundo que não podia ser explicado, apenas vivido. E como explicar a alguém que nunca sentiu isso? Como transmitir a paz que invade a alma quando, de repente, você percebe que não está mais sozinho, que há alguém que não apenas vê você, mas diz, eu te vejo. Esse é o poder de um encontro verdadeiro. Não é sobre religião, rituais ou palavras bonitas. É sobre ser conhecido, amado e escolhido, mesmo nos seus piores dias. E quando isso acontece, tudo muda. Até a arte, que antes era apenas um escape ou uma tentativa de agradar aos outros, se transforma em algo sagrado, porque agora não é mais você desenhando, é ele usando suas mãos, suas cores, suas linhas para falar ao coração de alguém. Foi assim que tudo começou. Depois de anos buscando significado em lugares errados, encontrei uma igreja onde o espírito se movia de forma livre, onde as pessoas não tinham medo de ouvir a voz de Deus. E foi lá, rabiscando no verso de um envelope enquanto esperava o culto começar, que ele me encontrou de novo. Um amigo se aproximou e disse, conheço alguém que faz arte profética. Ele ouve Deus e desenha o que vê para as pessoas. É incrível. Naquele instante, algo dentro de mim acendeu. Não era apenas curiosidade, era reconhecimento. Como se eu já soubesse, no fundo, que aquilo era para mim. Fui apresentado a outros artistas que usavam seus dons para abençoar. Um deles, Adam, se tornou meu mentor. Ele não apenas me ensinou técnicas, mas me mostrou como silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz suave do Pai. Não desenhe para impressionar, ele dizia, desenhe para curar. E foi aí que entendi, meu talento não era meu. Era um presente, uma ferramenta nas mãos de Deus para levar esperança a quem precisava. Hoje, quando me sento diante de alguém com um papel em branco, não é apenas um desenho que estou fazendo, é um encontro. O espírito sussurra uma palavra, uma imagem, um detalhe que só faz sentido para aquela pessoa. E quando entrego a arte, muitas vezes vejo lágrimas, sorrisos ou aquele olhar de quem finalmente se sentiu visto. Como você sabia? Eles perguntam. E a resposta é sempre a mesma, não fui eu, foi ele. É assustador às vezes, sentar-se diante de alguém com o coração aberto, esperando que Deus fale através de você. E se eu errar, e se não for nada daquilo? Mas então vem a confirmação, é exatamente isso, ou um abraço apertado, e você entende que não é sobre perfeição, é sobre obediência. É sobre dizer sim, mesmo quando não faz sentido, porque no fim não somos nós que curamos, somos apenas canais. E sabe o que é mais lindo? Deus não escolhe os mais qualificados, ele qualifica os que se dispõem. Ele pegou um cara que passava horas desenhando por desenhar, que às vezes se sentia inútil, e transformou isso em um ministério. Pegou minhas inseguranças, minhas dúvidas e as usou para abençoar vidas, porque o propósito não está no talento em si, mas em quem o talento serve. Quando olho para trás, vejo claramente, cada linha torta, cada desenho que achei que não valia nada, cada momento de frustração, tudo fazia parte do processo. Deus não desperdiça nada. Nem nossas quedas, nem nossos erros, nem aqueles dias em que achamos que estamos perdendo tempo. Ele está sempre trabalhando, mesmo quando não o enxergamos. E agora, quando me perguntam o que o Senhor está me mostrando através desse dom, a resposta é simples. Ele está me mostrando que o amor não é apenas para ser sentido, mas compartilhado. Que meu chamado não é apenas criar arte bonita, mas arte que toque almas. Que meu tempo, minhas mãos, meu coração, tudo é dele para ser usado como ele quiser. E se ele me deu a capacidade de desenhar algo em minutos que parece ter levado horas, é porque quer que eu use isso para abençoar. Para que, ao receberem aquele pedaço de papel, as pessoas sintam, Deus me viu, Deus me conhece. Deus me ama. Porque no fim das contas não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sirvo, e servir a ele é a maior honra que poderia existir. Agora, olhando para o mundo ao nosso redor, cheio de dor, de luto, de perguntas sem respostas, meu coração se parte, mas também se enche de esperança, porque sei que mesmo nas trevas ele está agindo, mesmo quando não entendemos, ele está no controle. E se há algo que aprendi nesses anos é que Deus não nos chama para ficar parados, ele nos chama para ser luz.
Então hoje eu oro. Oro por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que perderam a esperança, por aqueles que não conhecem o amor que pode transformar tudo. Oro para que, de alguma forma, através dessa arte, através dessas palavras, através dessa vida, eles encontrem o caminho de volta para casa, porque no fim é isso que importa, que ninguém fique para trás, que todos conheçam a verdade que nos liberta. E se você está lendo isso e se sente perdido, cansado ou sem propósito, eu quero que saiba de uma coisa: Deus não terminou com você. Ele está trabalhando mesmo agora, e se ele pode usar um cara como eu, com todas as minhas falhas e limitações, imagine o que ele pode fazer com você. Apenas diga sim e deixe-o fazer o resto, que a verdadeira paz não vem das armas, dos acordos políticos ou das negociações humanas, mas da presença dele. Porque, no fundo, o que o mundo mais precisa não é de mais estratégias, mas de mais corações rendidos. E se há algo que aprendi é que onde o Espírito de Deus se move, até o caos se transforma em esperança. Olhe para o Oriente Médio, para as ruas de Jerusalém, para os campos de refugiados onde crianças crescem sem saber o que é segurança. Não é apenas uma crise geopolítica, é uma crise de alma. E a única resposta que nunca falha é o amor que não desiste. O mesmo amor que nos alcançou quando estávamos perdidos, que nos perdoou quando não merecíamos, que nos levantou quando já não tínhamos forças. Esse amor precisa chegar lá, não como uma ideia distante, mas como mãos que seguram, vozes que consolam, olhos que enxergam além do ódio. E você que ora por paz, que chora pelas nações, que sente o peso do mundo em seus ombros, não subestime o poder da sua intercessão. Deus não escolhe os fortes, ele fortalece os escolhidos. Cada lágrima que você derrama em oração é uma semente plantada no coração de alguém que ainda não conhece o Pai. Cada palavra sussurrada em fé é um eco que atravessa continentes e toca vidas que você nunca verá nesta terra, porque esta vida é apenas um suspiro, um piscar de olhos diante da eternidade. Tudo o que nos aflige hoje, a dor, a injustiça, a guerra, um dia será apenas uma lembrança distante. Mas o que fizermos por amor, por obediência, por fé, isso permanecerá. Isso será a nossa coroa. Isso será o que diremos a Ele quando estivermos face a face. Senhor, eu disse sim e o Senhor fez o resto. Então, hoje eu te convido a não apenas orar pelas nações, mas a ser a resposta, a deixar que o Espírito te use como um canal de graça, mesmo que seja apenas com um gesto, uma palavra, um ato de bondade. Porque Deus não precisa de heróis, Ele precisa de corações disponíveis. E quando você se coloca nas mãos dele, até o impossível se torna possível. Proteja esta nação, Senhor, quebre os ídolos que nos cegam, arranque as escamas dos nossos olhos para que vejamos o mundo como você vê, com compaixão, com urgência, com um amor que não se cansa, e que ao final de tudo possamos ouvir: bem está servo bom e fiel. Hoje é o dia, amanhã pode ser tarde demais. Então respire fundo, levante os olhos e diga: eis-me aqui. Usa-me, porque o que está por vir, a eternidade, a glória, a realidade que supera tudo o que conhecemos, é mais real do que qualquer coisa que vivemos agora. E isso, meu amigo, é a verdade que nos liberta.